para realizar a sua porra da sociedade cristã, você vai ter que concentrar o poder. Então, um projeto de futuro, fundado na concentração do poder, o que é? É a revolução de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ninguém sai dessa porcaria. Então, ninguém tem que ter programa positivo para a sociedade. Nós temos apenas que combater os inimigos, retirar o mal. É isso, olha, estudem Hegel. Hegel falava o trabalho do negativo. Se você insistentemente, tá certo, destrói determinada corrente, você está fomentando automaticamente as correntes que têm propostas diferentes, é a coisa mais óbvia. Correntes cujo florescimento você não pode prever e não pode controlar. O bem é, por sua própria natureza, expansivo e criativo. Ah? Entendam isso, pelo amor de Deus. O bem não precisa ser planejado, meu Deus do céu. Ah? Não precisa ter a gerência geral do bem. Você está entendendo? O bem está em todo o coração humano. Tem amor a Deus, tem amor à família, tem amor ao próximo. As pessoas vivem tendo ideias maravilhosas. Você vê, no Brasil, nos anos 80, 50% da economia nacional era o que? Era economia informal. Era firma que não tinha registro, né? Era o sujeito que... A mulher que fazia bolo para vender para as vizinhas, era o sujeito que tinha uma oficininha informal, e isso aí estava sustentando o Brasil, era metade da economia brasileira. Daí veio o governo começa a querer controlar tudo. E para que controlar se está funcionando, meu Deus do céu? Ah, mas tem que pagar imposto. Tem que pagar imposto para quê? Para alimentar o governo que vai paralisar tudo? Né? É exatamente isso que está acontecendo. Agora, felizmente o brasileiro inventa novas e novas maneiras de burlar a fiscalização e continuar trabalhando honestamente. Porque, olha, você pagar imposto para esse governo é um crime. Né? Você está ajudando o Foro de São Paulo, você está ajudando as Farc, você está ajudando a bandidagem, você está ajudando o mensalão, você está ajudando os assassinos do prefeito de Santo André e Campinas. É para isso que você paga imposto. O imposto chama-se imposto porque ele é imposto. A gente tem que pagar de má vontade, tá entendendo? E lutar para que acabar com essa merda, tá entendendo? A existência do imposto de renda, vou dizer, para que das principais alegações do revolucionário na França, em 1789, foi que o governo queria impor imposto de renda. Daí eles fizeram a revolução, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Impor imposto de renda. A revolucionária é assim mesmo, não se pode acreditar nesse tiro das putas. Então, aqui, a segunda pergunta do Eugênio Valença, ele também perguntava, o que se... Não, deixa eu falar. Vamos passar para outra assunto. Então, aqui saiu e está circulando pela internet um artigo excelente do advogado Jaime Chaparro, que é o advogado do Coronel Plaza Vega. Ele está no site Raios. Agora não sei. Mas deve estar, se procurarem no site do filho do Coronel Plaza Vega, que se chama Palácio da... Não, você põe o processo do Palácio de Justiça, e vocês vão achar Jaime Chaparro, Jaime com I, J-A-I-M-E, Chaparro, C-H-A-P-A-R-R-O. Vocês vão achar esse artigo. Né? Onde ele diz que a investigação que foi feita aí pelos juízes, pela juíza Maristela e outros, não se encaminhou a descobrir a verdade dos fatos, mas a criaram um bode expiatório, condenar o Estado ante a Corte Interamericana e obter indenização milionária. Mas é claro. Né? Outra coisa, ele disse que os delitos que os caras cometeram na invasão do Palácio, o pessoal do M19, que é que eles atearam fogo, mataram 90 pessoas lá dentro, né? E tentaram desmantelar o sistema judiciário inteiro, tomaram conta do Palácio da Justiça e se autonomearam juízes. Né? Ele pergunta se isso não se enquadra no caso dos delitos de lesa humanidade, para os quais não existe anistia. Né? É claro que se enquadra. Né? E daí tem outra coisa, além de não permitir o acesso aos exames de ADN dos cadáveres, né? A juíza ainda usou lá uma série de depoimentos
Vocês vão lá, leiam no abaixo-assinado, vocês vão ver. Camaradas que não estavam sequer na cidade, o sujeito estava na cadeia, cumprindo pena. Vejam vocês, o cara estava cumprindo pena por falso testemunho. Hã? E ele diz, ele estava numa outra cidade, lá a 200 quilômetros distantes, cumprindo pena por falso testemunho, que ele foi retirado de lá para participar das operações de resgate. E o que é tanta escassez de gente assim que você tem que tirar o cara da cadeia? Né? O cara nunca esteve no local, não viu a merda nenhuma, inventou tudo. Pior. Depois, mais tarde, ele mesmo desmentiu o testemunho. Que ele dizia, não, eu estive lá, eu vi o Coronel Clássico fazer isso, aquilo, isso entrou nos autos. Pouco tempo depois, ele desmentiu. Ele disse, não, eu recebi um dinheiro da promotoria para dizer isso. Esse segundo depoimento não entrou nos autos. Quer dizer, a mentira continua valendo, mesmo depois que o autor dela já a desmentiu. Quer dizer, é um negócio tão escandaloso, tão escandaloso. Quer dizer, como você vai... Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Oi, professor, é Alex, tudo bem? Alex, tudo bem? Opa, olá, eu estava ouvindo você falar dos problemas aí dos muçulmanos e me chamou a atenção para uma matéria que eu estava ouvindo no programa do Dr. Scott Johnson há 2 semanas atrás. Eu achei muito interessante e queria ligar para o senhor para comentar a respeito disso. Ele estava falando que lá em Sevilha havia um projeto de construir uma mesquita lá numa parte bem popular de Sevilha. E eles estavam tentando comprar, os espanhóis tentando comprar a propriedade lá, porque eles não queriam construir essa mesquita, que já tinha muita, né? A ocupação está muito grande. E os caras não queriam negociar, falaram, vamos construir, fim de papo. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá no terreno, enterraram um porco, tem até as fotos no website dos caras, jogaram a cabeça de porco para ficar bem visível, assim, publicamente, e espalharam nos jornais que eles haviam dessecrado o lugar, né? Que haviam enterrado um porco. E para os muçulmanos, Os caras um animal... fazer mesquita naquele lugar? Desistiram. Eles saíram na semana seguinte. Eles abandonaram, não quiseram nem o dinheiro que eles gastaram na propriedade. E É golpe foi baixo, muito não funciona. interessante, porque eles fizeram publicamente, fizeram questão de que a notícia saísse em tudo quanto era jornal, para que isso fosse um recado para os muçulmanos, porque nenhum muçulmano iria frequentar aquela mesquita se fosse construída. Aí o que esse cara estava comentando no programa dele? Que durante a Primeira Guerra Mundial, os americanos estavam estacionados numa das ilhas da Indonésia e havia uma militância de muçulmanos se levantando contra os americanos ali. E eles estavam matando soldados, estavam fazendo, enfim, fazendo o que eles fazem sempre, né? Aí o que aconteceu? Esse capitão americano, que eu agora não me recordo o nome, ele capturou alguns prisioneiros e ia executar os caras, né? Porque eles haviam atacado o acampamento ali dos americanos. E o que ele fez? Ele pegou todas as balas que eles iriam usar para executar os prisioneiros, ele exibiu publicamente na frente de todos os prisioneiros as balas, as armas, e um dia antes da execução, ele pegou as balas que estavam ali, que eles estavam vendo que eles iam usar, ele ensaboou tudo ali com banha de porco, rolou no porco, enfim, tudo nas entranhas do porco, carregou os rifles e executou. Só que ele deixou 3 prisioneiros vivos para ir embora e espalhar notícia. E chegaram assim, olha, não mexe com os americanos, porque se a gente for pego, a gente vai ser executado com bala que foi suja, com gordura de porco. E aí o que aconteceu? Essa história, é só para concluir, Olavo, essa história serviu para que o IDF lá em Israel usasse o mesmo exemplo. Desde 2002, eles estavam espalhando gordura de porco em tudo quanto era ônibus que circulava ali em Israel. O que aconteceu? Nenhum muçulmano fez mais nenhum ataque suicida nos ônibus. Porque o maior medo deles era o quê? Eles se matarem ali como mártires e terem o corpo deles sujo com um pedaço de porco. Ou seja, foram exemplos pequenos. Que eram uns oficiais ingleses lá na Índia e tinha um movimento de protesto. Então, milhares de pessoas sentaram na linha do trem para não deixar transportar não sei o quê.
Tá? Daí o coronel mandou pegar balde de mijo e jogou em cima dos caras, porque daí eles tinham que ir imediatamente para casa para fazer as abluções rituais. Saiu todo mundo da linha do trem. Tudo isso é claro que é golpe baixo, mas em caso extremo, né, as pessoas apelam a isso. Agora, eu acho que aqui nessa pesquisa aqui não vai ser preciso chegar a isso. Eu acho que as pessoas têm que protestar pelo seguinte: no 11 de setembro foi destruída uma igreja cristã ortodoxa. E o governo não está dando um tostão para reconstruir a igreja, mas está dando muito para construir a mesquita, chefiada por um cara que não é moderado islâmico. Ele é dos radicais, ele é adepto do Al-Qaeda, ele contribui para os caras. Quer dizer, é evidente que esse projeto é uma provocação. Tá certo? E não é só uma provocação, é ocupação de espaço, é uma operação militar, operação de guerra psicológica. Então é uma coisa absolutamente inaceitável. Então, professor, o mesmo exemplo eu acho que o pessoal vai conseguir bater essa no Texas, aqui é muito grande. Os caras queriam construir uma mesquita lá no mesquita, meu Deus do céu. Aqui já tem uma mesquita em cada esquina, aqui a gente vê toda hora. Igreja que foi comprada e transformada em mesquita. Você pega lá aquela igreja construída bem naquele estilo protestante inglês, quando você vai ver tem lá uma inscrição em árabe, que é mesquita. Né? Então, você pode fazer mesquita em tudo quanto é lugar. O governo te protege aqui, a liberdade religiosa é realmente assegurada. O que mais os caras estão querendo, porra? Tá? Ô professor, chega depois na internet, a história que está acontecendo agora lá no Texas é bem parecida com a que está acontecendo em Nova York. Chegou um sujeito que quer construir um centro islâmico e uma mesquita lá numa cidadezinha do Texas. E o problema é o seguinte: o cara que mora ali do lado onde vão querer construir a mesquita é um fazendeiro que já mora, a família dele mora há 200 anos naquela propriedade e ele é criador de porcos. Esses árabes, os muçulmanos, aí sei lá, que são árabes, chegaram e falaram assim: olha, você tem que pegar e sair daqui, você tem que mudar daqui, porque você cria animal impuro e a gente vai construir a mesquita. E o cara ficou puto da vida, porque ele falou: pô, eu já moro aqui há tanto tempo, meus pais moram aqui, eu tenho essa propriedade há 200 anos. O que o cara começou a fazer? Ele tentou reunir todos os vizinhos, comprar a propriedade que seria lá o centro islâmico. Os caras se recusaram a vender, eles levantaram $1 milhão, não quiseram vender. Ele falou: Quem houve a proposta? Dono foi comprar os caras orações dos muçulmanos, eu vou fazer corrida de porco. Então, toda sexta-feira que os caras se unem lá para começar a rezar, ele começa a fazer corrida de porco. Você faz um treco. Você, por exemplo, pela lei brasileira, se você fizer isso, você é preso. Porque isso aí se chama ultraje a culto. Você sabe que o direito do ultraje a culto só o movimento gay que tem. Pode entrar um bando de traveco na igreja, na sinagoga, na mesquita, fazer o que quiser. Mas eu não sei como é a lei aqui. Aqui é a lei, talvez tenha leis estaduais. Então, esse negócio, você pode incorrer no crime também. Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Só que ele faz isso dentro da propriedade dele. Bom, era só isso. Dentro da propriedade dele, aí tá certo. Ele faz a corrida de porco do jeito que ele quiser. Agora, então, aqui não vai você chegar a isso, não. Passa no programa desse Dr. Scott Johnson, o site dele é contendingfortruth.com. É muito interessante, viu, professor? É só isso mesmo. Um abração. E uma coisa que é preciso entender. O Islã que está se expandindo hoje não é exatamente o Islã histórico. É uma nova versão criada a partir dos anos 30 por um maluco chamado Said Qutb, que é uma espécie de teologia da libertação islâmica. Então ele deu uma versão política do Islã. Então a primeira obrigação do muçulmano é derrubar todos os governos que não sejam islâmicos. E assim por diante. Isso se alastrou pelo mundo inteiro, está entendendo? Quer dizer, você encontrar um cara que entende, um muçulmano que entende que, olha, isso aqui é apenas a minha religião, eu fico com a minha, como está escrito no próprio Corão. Eu tenho a minha religião, você tem a tua. Você encontrar um muçulmano que entenda isso hoje é uma raridade, os caras não entendem. Eles acham que eles têm a obrigação de matar todos os infiéis. Tá certo? Então, vamos lá, isso aí ninguém segura mais. Isso virou uma mentalidade revolucionária, né? E uma psicose, evidentemente. E como se pode discutir? Não tem acordo com esses caras. Ou você os assusta e manda embora, ou então não há o que fazer. Quer dizer, esse camarada da mesquita aí de Nova York está na cara que é um fanático louco, comprometido com o terrorismo. Como é que você vai discutir
amavelmente com o cara.